Rei Arthur, a Lenda da Espada, dirigido por Guy Ritchie, e roteirizado por Guy Ritchie também, mas com outra galera, com uma patotinha bem grande aí. São duas coisas que eu adoro. Adoro as crônicas arturianas, de todos os aspectos, de tudo, desde aquele filme da Disney, A Espada e Era a Lei, passando por Bernard Cornwell, Lancelot, o Primeiro Cavaleiro, que na minha memória ainda tem isso, deve ser horrível. Enfim, eu adoro os dois elementos. Rei Arthur e Guy Ritchie, mas eles juntos não deram muito certo pra mim não. Vamos separar direitinho aqui, né, a situação. A direção do Guy Ritchie é sensacional. Snatch, Porcos e Diamantes, Dois Cães Fumegantes. Eu gosto dele em Sherlock Holmes. Eu até gosto do Agentes da Uncle, né, The Man from Uncle. Eu gosto do Guy Ritchie, adoro a estética dele, a forma como ele conta a história, o lance de antecipar a ação, dar ritmo a uma ação que já teria ritmo naturalmente. Eu só acho que essa estética e tudo isso não pertence a esse universo do Rei Arthur. Como eu acho que também não pertence a Sherlock Holmes. Eu tive que aprender a aceitar e daí eu passei a curtir mais o filme, né? No caso Sherlock Holmes lá do Robert Downey Jr. e do Jude Law. Aqui, cara, eu confesso que ainda estou maturando, mas dificilmente eu vou aceitar como eu aceitei o Sherlock Holmes. Assim como o filme de 2004, dirigido por Antoine Fuqua, que é um diretor que eu também adoro a mão pesada do negão lá, o jeito que ele conduziu Sete Homens e um Destino, acho que é isso, foi sensacional, casa muito com o estilo dele, dia de treinamento e tudo mais, mas com o Rei Arthur, a mão pesada dele também não funcionou. Lá a gente tem uma mão pesada que deixou o filme bem cru e bem galopante. Aqui a gente tem uma mão super criativa, super inventiva, que deixou o filme bem estapafúrdio. Dessa vez, a adaptação, né, traz o Arthur de criança e a gente vê um pouco o crescimento desse menino. Uma vez que ele vê o seu pai sendo morto, né, e a Excalibur fica de lado e etc. Um elemento da adaptação que eu gosto é essa maneira nova de ver o Arthur, né, de vê-lo antes de ser rei. Um elemento que eu não gosto é o deslocamento do Merlin. O Merlin foi colocado em outro momento temporal, assim, em outra linha, em outra história e tudo mais. Que me parece uma história bem legal, inclusive. O prólogo do filme é excelente. Mas eu acho que o Merlin pertence à história do Arthur. Não só a criação da Excalibur, mas a transformação de Arthur e Excalibur em um só. Elementos de adaptação são muito variantes com relação a esse roteiro. Ora, eu acho bem interessante, ora, eu acho que fizeram só pra mudar mesmo. E pra mim não fez tanto sentido. A adaptação não me incomoda como um todo, porque eu acho que Rei Arthur e toda a lenda e tudo mais é adaptável. Ela clama por adaptação, por renovação, e isso não me ofende de forma alguma. A estrutura do roteiro eu gosto, mas eu tenho algumas concessões também. Eu acho ele bem repetitivo. Veja bem, faria sentido ele ser repetitivo, ele mostrar várias vezes o Arthur paranoico, ou enfim, ele repete uma mesma cena de passado, de flashback, pelo menos 4 ou 5 vezes. Faria sentido se nós não soubéssemos quem é o Arthur. Então o filme tenta plantar uma proposta de talvez, será que ele é mesmo isso, ou ele não é, ou ele vai se transformar ou não vai. Só que fica muito fugaz quando é óbvio que sim. Tá lá no título, tá lá no IMDb, o nome do cara, né, o Charles Hunnam, ele faz o Arthur. Não tem pra onde correr. Teria que nos enganar de outra maneira. Assim, repetindo, pra tentar mostrar sem mostrar. Esse lance de, olha uma espada, e demora a citar o nome Excalibur, demora a citar o próprio nome dele, né, do Arthur e tal. Então, certas coisas, o roteiro tentando te enganar de um negócio que, pra quê, né, cara? Conta logo a história. Assume a adaptação e conta a história. A qualidade técnica é impecável, trilha sonora maravilhosa, fotografia super criativa e inventiva, e é engraçado porque o Guy Ritchie, ele tem um estilo muito próprio, mas ele sempre aprimora, ele sempre coloca uma câmera diferente. Agora foi uma câmera que acompanha aqui o personagem, né, atachada ao corpo aqui. Nem um salto pro Guy Ritchie é simples, sabe? Então o cara salta, ele desce com a câmera, gira, coloca por debaixo, depois mostra uma visão superior. Ele tem uma câmera isométrica, uma câmera de posicionamento de batalha excelente. E ele nunca nos deixa perdido no meio da batalha. Por mais que ele utilize os corredores para deixar a batalha confusa, ainda assim eu entendo para onde os personagens estão indo e tudo mais. É algo que eu sempre falo isso porque para mim é muito importante quando se trata de filmes de ação. E aqui sim é um filme de ação, aventura e tudo mais. E só voltando no lance da estrutura do roteiro, que eu me esqueci de falar, que é esse lance do vai e vem. O vai e vem ele não é condenável, assim. Mad Max funcionou muito bem. Mas aqui, mais uma vez, é o vai e vem em cima do óbvio. E daí
talvez não tenha feito muito sentido pra mim. Agora, voltando pro Guy Ritchie, ele volta a utilizar o slow motion. Pra mim, um slow motion também bem que coube, bem direitinho na história, assim. Lá no Sherlock Holmes, ele fez o slow motion ter contexto, né? O lance do Sherlock dizer o que vai fazer e isso ser mostrado em slow motion e depois ele mostra a cena adiantada. Aqui o slow motion não tem tanto contexto quanto no Sherlock, quanto no Snatch, mas ainda assim ele serve para mostrar os efeitos de quando se utiliza a espada, de quando se utiliza a Excalibur. Adorei. A estética, quando ele utiliza de fato a espada, ficou sensacional. E o zoom in, zoom out que ele já faz, dá um fôlego ao filme. Só que, mais uma vez, para mim isso pertence a outro tipo de história. Não pertence tanto a Rei Arthur. Ou será que Rei Arthur que não pertence tanto a Guy Ritchie? Aí fica aí a suposição, fica a dúvida. Apesar de várias cenas desnecessárias, apesar de vários vai e vem, apesar de algumas escolhas que eu olho assim e digo, poxa, adapta no simples, né? Vai no simples. Ainda assim, eu acho que é um filme bem assistível, bem legal, bem divertido. Divertido ao estilo Guy Ritchie. Se você gosta de Sherlock Holmes, Rei Arthur, do Guy Ritchie, é imperdível. Muito melhor do que o Rei Arthur do Anthony Fuqua. Bem melhor do que os negócios com Richard Gere, Sean Connery, etc. Para esse filme eu dou 3,5 estrelas. Mesmo que eu tenha muitas concessões. Entendeu a dualidade? Tá difícil pra mim. Você entende, né? Vem comigo. Me entenda. É isso, deixa aqui sua opinião, me diz o que é que você acha sobre esse filme, me diz também o que você acha sobre Guy Ritchie em si, sobre esse diretor. Poxa, eu queria tanto que ele acertasse, se colocasse bem em Hollywood e, por que não, fizesse logo um filme de quadrinhos aí, cara. Estamos precisando. Se gostou do vídeo, dá joinha. Se não gostou, dá dislike. Um beijo no coração de todos. Até o próximo e tchau.